Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. É uma grande honra ter você conosco. Quero agradecer a você que já faz parte do nosso trabalho, que já faz parte aqui do nosso canal, que já faz parte da nossa comunidade. Você que já assiste semanalmente os nossos vídeos, nosso muito obrigado a você que está aqui toda semana. Toda quarta-feira temos vídeos novos no canal, ou melhor, um vídeo novo no canal. Toda quarta-feira nós temos o vídeo da semana. Você que está chegando agora, nosso muito obrigado, nosso entusiasmo por ter você conosco, nosso agradecimento por ter você escolhido o nosso canal. Estamos juntos e toda quarta-feira, como eu falei, tem o vídeo da semana, onde nós estamos trabalhando a Palavra de Deus, onde nós estamos estudando a nossa revista, o nosso guia de estudos, lições bíblicas, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema do trimestre é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso tema do trimestre e é sobre ele que nós estamos versando todo esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, estamos falando sobre o Espírito Santo. O comentarista da revista é o pastor Ezequias Soares e nós estamos aqui para, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito carinhosa, contribuir com você. Estamos aqui para agregar conhecimento, tentar agregar uma nova perspectiva sobre as lições. Nós vamos juntos, então, a partir de agora, estudar a lição número 8. Sim, a lição número 8 fala sobre o comprometimento com a Palavra de Deus. O tema é comprometidos com a Palavra de Deus. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está ali no livro de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 14 e 19. Depois, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Estas duas passagens dão o norte para o nosso estudo. Então, é muito interessante que você faça a leitura desses dois textos bíblicos. É muito interessante que você leia esses textos bíblicos porque eles estarão dando um panorama sobre a lição de hoje. Nosso primeiro tópico, a autoridade da Bíblia. Este primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, sola escritura. Segundo, nossos fundamentos. Terceiro, não somos deístas. Sola escritura. Só a escritura. Só a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Só a Bíblia Sagrada é a nossa bússola. Só a Bíblia Sagrada é o livro pelo qual nós pontuamos o nosso trabalho, nós pontuamos as nossas vidas. A inspiração da Bíblia. O que é inspiração? No sentido filosófico, é a absorção de ar para o interior dos pulmões. No sentido espiritual, é um sopro da parte de Deus sobre os escritores da Bíblia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 21. A unidade da Bíblia. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores ao longo de 16 séculos. Esses homens tinham diferentes atividades e na maior parte dos casos não se conheceram. Viveram em diferentes lugares. E mesmo assim, nós não encontramos contradição nos seus escritos. A imparcialidade da Bíblia. A Bíblia cita passagens felizes de muitos homens e mulheres, mas não oculta os seus pecados, não oculta as suas ações negativas. Um exemplo que nós temos disso é o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Davi tem relatado na Bíblia 2 pecados abomináveis, adultério e homicídio. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9.
A despeito de Davi ser o grande rei de Judá, ser o grande rei de Israel, e até hoje é reverenciado como talvez o maior rei de Israel, com certeza o maior rei de Israel, mesmo assim, a Bíblia não ocultou o que Davi fez de errado. A Bíblia, em nenhum momento, ela coloca para debaixo do tapete os erros e os fracassos de suas personagens. Não, ela fala dos acertos, mas também fala dos erros. A inerrância da Bíblia. Inerrância. A Bíblia não erra. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia Sagrada é colocada à prova continuamente. Suas verdades são muitas vezes contestadas, mas até hoje, jamais alguém conseguiu provar qualquer erro registrado nas Sagradas Letras. No Salmo capítulo 19, verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ainda no Salmo 119, lá no verso 140, diz assim: a tua palavra é pura, portanto o teu servo a ama. A infalibilidade da Bíblia. A Bíblia não falha. A despeito de muitos céticos apontarem possíveis contradições na Bíblia, quando confrontados todos os argumentos, as contradições caem por terra. A infalibilidade das Escrituras é uma doutrina defendida pelos verdadeiros apreciadores das Sagradas Letras. A Bíblia não tem falhas, embora os homens tentem apontá-las, mas não conseguem fazê-lo, porque ela não falha, porque ela, a Bíblia Sagrada, é, de novo, inspirada por Deus. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, diz assim: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. A Bíblia relata o que Deus disse, mas também a Bíblia fala, a Bíblia menciona o que os homens falaram, o que os homens disseram. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19, diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Quando o homem é comprometido com Deus, quando a pessoa é comprometida com o sagrado, quando a pessoa é comprometida com a vontade divina, Deus zela pela sua palavra. Quando a pessoa fala exatamente aquilo que Deus manda, que Deus ordena, Deus se compromete. A soberania da Bíblia. A palavra de Deus é soberana, está acima de tudo. Deus tem mostrado o seu poder no governo do universo. A completude da Bíblia. Isso quer dizer que a Bíblia Sagrada é completa. Deus cuidou de cada detalhe na Bíblia Sagrada. Características da Bíblia. É a Sagrada Escritura, é a lâmpada e luz, é alimento que traz alegria. O que a Bíblia produz? Fé, sabedoria, alicerce. Por que estudar a Bíblia? Porque precisamos estar preparados para responder às questões que nos são formuladas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Devemos estar instruídos para fazer a obra de Deus. 2 Timóteo capítulo 13, 17. Precisamos saber manejar a palavra de Deus. E a palavra de hoje, a lição de hoje, o texto de hoje, nos fala sobre manejar a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Manejar a palavra de Deus é cuidar para extrair do texto sagrado o que ele está dizendo. Isso chama-se exegese, é extrair do texto sagrado o que ele diz, compreender o texto no seu original, compreender o texto no seu âmago, compreender o texto na sua complexidade, compreender o texto em todo o seu comprimento, compreender o texto em toda a sua largueza, compreender o texto em toda a sua essência. É exegese, tirar para fora, extrair, entender o que o texto está dizendo, e não exegese, não colocar para dentro, não tentar interferir no texto sagrado.
Não tentar dissimular o texto sagrado. Não tentar adulterar o texto sagrado. Não tentar usar o texto sagrado para criar uma tese, para criar uma teologia, para criar uma dissidência, e muitos dissidentes saem das igrejas onde estão congregados sob a tutela de seus pastores e usam o texto sagrado para tentar confirmar o erro, para tentar confirmar a sua tese, muitas vezes furada, muitas vezes fracassada, muitas vezes sem alicerce. A Bíblia Sagrada, ela diz tudo. Agora tem muitas pessoas que usam o texto sagrado para tentar tirar proveito próprio. De novo, isso é exegese e não deve fazer parte da vida do obreiro. Muitos obreiros criam ministérios para si, muitas pessoas criam igrejas para si, muitas pessoas criam denominações para si, com discursos individualistas, com discursos separatistas, criam lugares onde vão colocar pessoas que muitas vezes não conhecem o texto sagrado, muitas vezes não têm a luz sobre o texto sagrado e acabam enganando essas pessoas e usando a Bíblia para proveito próprio. Manejar bem a palavra de Deus. A pessoa que não tem condições de dirigir um carro, um automóvel, que não cursou um Detran, que não fez as provas teóricas, práticas, que não tem conhecimento da sinalização, que não tem conhecimentos básicos sobre como manusear o automóvel, terá uma arma letal em suas mãos, que poderá ferir a si e a tantas outras pessoas. Agora, aquele que sabe, conhece as regras, conhece o mecanismo, sabe dirigir um automóvel e age com prudência no trânsito, terá um grande instrumento em suas mãos. A palavra de Deus, ela é uma espada afiada. E quem manejar essa espada tem que saber utilizá-la. Tem que saber como usar essa arma, porque senão vai ferir a si e a si mesmo. Assim como um condutor de um carro que não sabe conduzir, ele na verdade não é condutor, não está preparado para isso, vai acabar causando um grande estrago. A palavra é o veículo que leva a vida. A palavra de Deus é o veículo que leva para as pessoas a esperança. A palavra de Deus, a vontade de Deus. E quem estiver conduzindo esse veículo deve saber portar-se. Deve ter entendimento. É imperioso conhecer a palavra de Deus para poder manejá-la. É imperioso conhecer a palavra de Deus para poder usar esta grande arma. A arma é contra o inimigo, não é contra a carne e não é contra o sangue. Por que estudar a Bíblia? Para adquirirmos prosperidade espiritual. Josué capítulo 1, versículo 8. E muitos, deixa eu abrir esse parêntese aqui para fechar em seguida, muitos usam a Bíblia Sagrada, muitos usam a palavra de Deus, os textos sagrados, para abarcar nele as suas ideias, para fazer com que o texto diga aquilo que ele quer ouvir ou que ele quer ensinar erroneamente. Usam passagens da Bíblia desvinculadas da verdade para tentar criar as chamadas teologias da prosperidade, enfim, tantas outras que vão no mesmo caminho, vão no mesmo viés. Quando nós lermos um texto, nós devemos ter o contexto. Nós temos que ter o antes, o texto em si e o texto posterior. Porque se nós não fizermos uma leitura completa, nós estaremos criando teologias falsas. Então o texto bíblico deve ser lido não de forma isolada. Nós sempre devemos atentar para
o texto que está sendo lido, devemos entender o que vem antes desse texto e o que vem depois desse texto, para que nós tenhamos o panorama completo daquela palavra que está sendo lida e interpretar ela da forma correta. Nós temos a chamada hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica, a arte de saber interpretar o que o texto bíblico está dizendo. É uma ferramenta que está ao nosso favor, é uma ferramenta que está ao nosso dispor, para que nós possamos interpretar corretamente a Bíblia Sagrada. Quem ler um texto sem dar sentido ao seu contexto está criando um pretexto para fazer a coisa errada. E muitos estão fazendo a coisa errada usando a palavra de Deus, ou tentando usar a palavra de Deus. Mas Deus é poderoso e um dia Ele dará a essas pessoas, a esses falsos pastores, a esses falsos ensinadores, a esses falsos mestres, a paga, o pagamento pelo seu erro. Nós, estudando a Bíblia Sagrada, cresceremos intelectualmente. O pastor Itamir Neves, que apresenta o programa Através da Bíblia, ele cita 5 pontos a serem observados. Ao estudarmos a Bíblia, conheceremos o conteúdo conceitual de cada livro. Segundo ponto, ao estudarmos a Bíblia, conheceremos o contexto histórico, geográfico e cultural de cada livro. Terceiro ponto, ao estudarmos a Bíblia, teremos a necessidade de aprendermos ou relembrarmos os princípios básicos, as regras básicas da interpretação bíblica. Quarto ponto, ao estudarmos a Bíblia, vamos entender que em diversos assuntos muitos interpretam textos bíblicos de uma maneira diferente da nossa. Perceberemos assim muitas vozes dizendo coisas diferentes sobre os mesmos textos bíblicos. E em quinto lugar, ao estudarmos a Bíblia, a nossa fé fica solidificada. Vamos então agora ao nosso tópico 2, zelo pela doutrina. Primeiro subtópico, ensino ou instrução. Segundo subtópico, um conteúdo da fé. Terceiro subtópico, a nossa confissão de fé e a Bíblia. Costumes e doutrinas. Romanos capítulo 12, versículo 2, nós lemos: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As boas doutrinas sempre trazem os bons costumes. Não podemos divorciar as doutrinas dos bons costumes. É uma citação do pastor Claudionor de Andrade, um dos ícones no ensino bíblico em nosso país. Algumas igrejas fizeram esse divórcio, mas o conteúdo, o resultado final foi catastrófico. A frieza espiritual fincou bandeira em muitas igrejas. Costume é a prática comum aos membros de uma comunidade ou sociedade. Hábito. Doutrina, conjunto de ideias básicas de um sistema filosófico ou religioso. A Bíblia Sagrada, ela ensina, ela instrui. Nós, em diversas denominações, temos as chamadas confissões de fé de tais denominações. É imperioso que uma igreja, quando é fundada, a primeira coisa que deve ser feita é dizer a que ela veio. Colocar tudo no papel. Para aqueles que querem membrar-se naquela igreja, para aqueles que querem estarem ligados àquela igreja, saberem no que aquela igreja acredita. Qual é a regra de fé daquela igreja? Em que aquela igreja vai crer? Quais são as diretrizes daquela igreja? Muitos fundam igrejas fundo de quintal, desculpa a expressão tosca, mas é verdade. Alugam um salão, alugam uma sala, colocam um punhado de cadeiras ali, colocam um púlpito, colocam uma caixa de som, um microfone, e saem falando, saem conversando, saem pregando. As pessoas veem, mas não se sabe no que aquela igreja acredita.
o líder daquela igreja, daquela nova denominação, ele fala por falar, mas ninguém sabe qual é a regra de fé daquela igreja, qual é a doutrinação daquela igreja, qual será a conduta daquela igreja, o que aquela igreja pensa, por exemplo, sobre o aborto, o que aquela igreja pensa, sobre, por exemplo, sobre tantas outras questões da sociedade. Aquela igreja acredita em Pai, Filho e Espírito Santo, ou aquela igreja acredita apenas no Espírito Santo, ou apenas no Pai, no Filho? Ela vai batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou vai batizar apenas no nome de Jesus? Aquela igreja vai acreditar na pré-tribulação ou na pós-tribulação? Aquela igreja vai acreditar que Jesus virá em um arrebatamento secreto, ou virá de modo em que todos irão ver? Aquela igreja acredita no milênio? Esse milênio, ele é algo fictício? Ou ele é algo surreal? Ou aquela igreja acredita que o milênio é algo literal? Uma igreja, quando é estabelecida, deve dizer a que veio, deve-se ter uma regra de fé, deve-se ter uma regra de conduta, deve-se ter uma confissão de fé, preferencialmente deve ser feita essa confissão de fé por um grupo de teólogos, um grupo de pessoas que estudam a palavra de Deus, e eles devem abarcar as ideias do líder da igreja, mas essas ideias devem estar, por sua vez, abarcadas na palavra de Deus, consoantes à palavra de Deus. Não é só abrir um local qualquer aí e colocar um monte de gente para dentro sem dizer no que aquela igreja acredita. Infelizmente, o que mais acontece é isso. Confissão de fé, doutrina. Não é importante, porque muitas vezes o importante, e agora é triste chegar a esta constatação, é deprimente chegar a esta constatação. Muitos querem apenas a lã da ovelha, querem apenas a parte monetária das pessoas e não estão minimamente preocupados com a saúde espiritual das pessoas. Infelizmente, isso acontece. Mas, felizmente, nós temos igrejas no Brasil, igrejas tradicionais, nós temos igrejas que se importam com a regra de fé, dizem para os seus membros no que elas acreditam, seus membros ou os seus futuros membros, ou aqueles que querem membrar-se na igreja, sabem exatamente no que aquela igreja acredita e aí vão escolher estar ali ou não. Felizmente, nós temos muitas denominações aqui no nosso país que estão preocupadas com a saúde espiritual do povo. Isso é um alento. É um alento. E, felizmente, eu faço parte de uma dessas denominações que preocupa-se com a regra de fé, que debruçou-se sobre a Bíblia Sagrada para extrair dela as noções em que a igreja acredita. Nós chegamos agora ao nosso terceiro tópico, cuidado quanto aos modismos. Primeiro subtópico, modismo. Segundo subtópico, procura apresentar-te a Deus aprovado. Terceiro tópico, ou melhor, terceiro subtópico, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Quarto subtópico, que maneja bem a espada da verdade. Quais são os inimigos da igreja hoje? Vamos falar sobre a minha denominação. Eu sou assembleiano, sou da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus no Brasil é uma instituição centenária. Nossa liturgia, nós já falamos sobre ela, é muito simples. No vídeo passado nós falamos sobre a liturgia assembleiana, que ela é simples, ela é bem fácil de aprender, e é praticamente a mesma, né? Praticamente a mesma que Daniel Berg e Gunnar Wingren implantaram, os missionários suecos que fundaram a igreja. Agora tem muitas igrejas que criam maneiras diferentes de cultuar, com fumaça, com danças, com shows de pirotecnia.
com shows de teatro. Nada contra. Cada um faz aquilo que acha que está correto, mas o que é o correto? Nós temos que buscar na Bíblia Sagrada o que é o correto. Nós devemos evitar os extremismos. Nós devemos ser temperados, moderados. A igreja não precisa ter um show pirotécnico para chamar a atenção. O que deve chamar a atenção em uma igreja é a palavra que é falada. É a pregação que é feita, que é disseminada por ela. É o ensino que é feito por ela. Isso deve chamar a atenção. Não cambalhotas, não tantas outras coisas grotescas que estão acontecendo nas igrejas aí, ou ditas igrejas aí. A igreja não precisa disso. Deus não precisa e não quer isso. Os modismos, hoje em dia implantados, estão levando o povo para longe de Deus. E a ideia é aproximar o povo de Deus. Nós devemos respeitar as outras pessoas. Acontece que algumas pessoas falam assim, e citam a palavra de Paulo, quando ele diz: fiz de mim tolo para ganhar os tolos. Agora isso tem limite. Tem um ponto delimitador. Nós não devemos colocar o mundo dentro da igreja, o mundanismo dentro da igreja para chamar as pessoas que estão lá no mundo. Elas devem vir porque serão chamadas pelo Espírito Santo que faz o convencimento. Nós já estudamos sobre isso aqui. E este convencimento vai agir no intelecto, na razão e na emoção da pessoa. E este convencimento vai fazer com que a pessoa tenha uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós passamos por provas e devemos ser aprovados nessas provas. Como obreiro que não tem de que se vergonhar, que anda erguido, de cabeça erguida, que não precisa sair pela porta dos fundos, que não precisa desviar o olhar de ninguém, que não precisa passar de cabeça baixa em nenhum lugar, que não precisa ter medo do que vai falar, do que vai pregar, do que vai dizer, do que vai ensinar. Ter certeza do que o que ele fala, ele também faz, ele também cumpre, ele também age da mesma maneira com que ele fala. Que maneja bem a espada da verdade, nós já falamos sobre o manejar a espada. Quais são os inimigos da igreja hoje? O determinismo. Eu determino isso na tua vida, eu profetizo isso na tua vida. Mas há daquele que fala o que Deus não quer que fale, há daquele que fala o que Deus não mandou falar. Temos que ter muito cuidado com isso. Olha para teu irmão e faz isso. Dá um pulinho, dá um gritinho. Aperta a mão do teu irmão até ele dizer ai. Diz para teu irmão isso, aquilo, aquele outro. Tem muitas pessoas que acham que estão falando com papagaios, com marionetes. Não. O povo de Deus não é massa de manobra de muitos que querem fazer show dentro da igreja. Show na pior das conjecturas. Quando é um show de palavra, quando é um show de palavra de Deus, quando é um show de teologia, quando a palavra encontra o coração das pessoas, quando a palavra fala do sentimento das pessoas, é bênção. Mas quando é um show apenas para autopromoção do pregador ou do pregador, é triste. Deixa eu fazer uma pausa aqui nesse vídeo. Se você está gostando, contribua com o nosso canal. Inscreva-se. Faça parte da nossa comunidade. É muito importante a sua inscrição. É muito importante o seu comentário. Coloque seu comentário ali, gostei. Coloque seu comentário ali, alguma coisa, por menor que seja, mas nos ajude a crescer. Mostre para o YouTube que você está gostando do vídeo e que esse vídeo pode ser bom para outras pessoas também. Voltamos ao nosso ponto. Nós temos o grande exemplo da igreja de Bereia. Os crentes de Bereia ouviam atentamente as palavras de Paulo e consultavam as Escrituras, a Bíblia Sagrada, folheavam a Bíblia Sagrada, para confrontarem o que estavam ouvindo com o texto bíblico. Se havia sintonia, se havia conexão. Isso fazia daquela igreja uma igreja verdadeira, uma fortaleza contra os falsos ensinadores.
que também rodeavam ali, que também rodeavam o aprisco do Senhor. Leia lá em Atos capítulo 17, versículos 10 e 11. O obreiro tem que ser um obreiro, uma pessoa que goste de ensinar, que tem amor pelas almas. O obreiro deve estar preocupado com a obra, deve estar sempre atento a tudo o que cerca o seu ministério. Nós estamos nas igrejas pregando a palavra de Deus, disseminando a palavra de Deus, falando para o povo, mas nós temos que ter comprometimento com o que falamos. O que falamos, alguém disse que nós somos reféns de nossas palavras, e não deixa de ser verdade. Uma coisa é falar em púlpito, é falar em público, é falar para a plateia, é falar para as pessoas, é comunicar, é dizer. Outra coisa é viver o que está sendo dito, viver o que nós falamos, o que nós dizemos, o que nós ensinamos. Se nós conseguimos conciliar o falar com o viver, estamos no caminho certo. Se em algum momento a nossa conduta de vida difere do que nós falamos na igreja, no púlpito, em público, algo tem que ser mudado em nós. Nós temos que ter o filtro. Nós temos que saber. Nós temos que conhecer a vida das pessoas que estão falando. O obreiro deve ser transparente. A vida do obreiro deve ser transparente. A vida do pregador, do pastor, do líder deve ser transparente. As pessoas devem conhecer a sua vida. A vida do obreiro é um livro aberto. Não é um livro fechado, é um livro aberto. E nada, absolutamente nada, pode macular a sua conduta. Porque se algo macula a sua conduta, ele não vai ter a autoridade necessária para falar, para expor a palavra de Deus, para ensinar. Se alguma coisa macular a sua conduta moral, por exemplo, ele não vai ter como encarar a igreja, olho no olho, para ensinar. Muitos obreiros, infelizmente, já caíram, mas Deus graciosamente tem levantado. Mas cuidado, obreiro, e agora eu falo especificamente para você, que é obreiro da casa de Deus. Muito cuidado, porque uma queda moral, ela deixa marcas. Você pode se levantar de novo, mas aquela marca vai ficar. Cuidado. Deus abençoe maravilhosamente a cada um. Muito obrigado a você que esteve até aqui. Muito obrigado a você que chegou até o final do vídeo. Continue conosco, continue no nosso canal, continue nos prestigiando, esteja conosco, curta o vídeo, promova o vídeo, coloque ele nas suas redes sociais. Faça parte do canal Ensino em Palestra. Na próxima semana nós estaremos de volta aqui com mais um tema muito produtivo, muito frutífero sobre o Espírito Santo. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vós.